Queridos, continuamos conversando nesse tempo tão diferente, tão extenso já, com algumas pessoas já vivendo realidades de preocupação, de tristeza, mas no meio disso tudo eu quero deixar uma palavra para o seu coração hoje. Quero abençoar a sua vida. Quero olhar essa situação, como temos dito, a partir dos olhos de um Deus que estava antes e vai estar depois de tudo isso. Um Deus firme, um Deus que nos deu a fé para liderar essa situação e não sentimentos ou preocupações. Eu quero abençoar você hoje com Mateus capítulo 10. Aqui Jesus usa uma expressão que me reportou muito numa transposição para o que a gente está vivendo hoje. Ele fala no verso 16 do capítulo 10, ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Interessante que é exatamente assim que nos sentimos entrando nessa situação, como ovelhas fragilizadas, cercados por lobos, lobo da angústia, da depressão, do desemprego, da dúvida, da solidão, tantos lobos em volta e nós caminhando no meio de tudo isso como ovelhas, ovelhas que somos do Senhor, de um Deus que é o nosso pastor. Eu fico pensando nesse momento, que chance nós teríamos, o que Deus nos dá de condição para a gente passar esse momento tão longo, tão constrangedor. E aqui a palavra de Deus nos dá, então, nos assenta três coisas que eu quero abençoar a sua vida rapidamente, como temos conversado de maneira sucinta, mas eu espero de maneira profunda, cirúrgica, pessoal, que chegue no seu coração. Primeira coisa, Jesus diz para sermos prudentes. Prudentes. A prudência é algo extraordinário que deve atuar na nossa vida. Eu quero pedir que Deus nos dê muita prudência nessa época. Muita prudência com o que falamos, muita prudência com o que esperamos, muita prudência com nossas decisões. Jesus diz: sede prudentes, sede prudentes. E ele logo em seguida ele fala, e também simples. Querido, se há uma maneira da gente vencer isso, como está no verso 16, é sermos simples numa época dessa. Não podemos complicar esse momento, um momento que já é complicado em si, que Deus nos dê sabedoria para sermos pessoas simples, pessoas que olham e facilitam as coisas para o outro, para a gente mesmo. Não é um momento de sermos complicados ou imprudentes. Que Deus nos dê essas duas habilidades que Ele deu como armas para as ovelhas sobreviver em região de lobos, que está em torno de toda essa pandemia. Que Deus possa te abençoar, que Deus encha você de prudência, que Deus te encha de simplicidade, de maneira leve para ver as coisas, olhando próximo. Eu sei que a ordem é distanciamento social, mas o olhar pode aproximar, a palavra pode aproximar, a oração. E acima de tudo, no verso 22, ele diz perseverar. O que perseverar? No verso 22, ele fecha dizendo: aquele que perseverar até o fim. Olha, que Deus nos renove, nos dê força. Não adianta ser simples, não adianta ser prudente se vamos desistir. Se vamos nos entregar à correnteza do medo. Que Deus te dê graça, que Deus me dê graça, que Deus nos dê perseverança para a gente caminhar esse caminho todo. E no final, nós vamos olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra no seu coração hoje. Seja ovelha. Não abra mão de ser ovelha. Não deixe os lobos influenciarem sua identidade. Não vire uma lobelha. Não vire algo misturado com o lobo. Tenha a sua identidade. Preserve. Entre como ovelha e saia como ovelha desse tempo de pandemia. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Zezinho aqui de Belo Horizonte. Deus te abençoe.